A ignorância, a falta de conhecimento estão destruindo nossa geração. Estamos vivendo os dias de Eli, dias de sacerdotes cegos, dias de declínio moral e espiritual. É os dias que nós estamos vivendo. Todas as profecias nesses últimos dias no cenário político têm sido profecias falsas, simplesmente fruto da própria imaginação. Deus não mandou falar nada e as pessoas estão falando em nome do Senhor. Ah, são tantas profecias. Muitos estão dizendo: eu orava de madrugada e Deus mandou. Eu orava e Deus falou. Ah, eu acabei de ter uma visão que Deus entregou o Brasil para o diabo peneirar. É ignorância, é falta de conhecimento. Se olharmos a palavra já revela: eu não me assusto com nada do que eu estou vendo e ouvindo nesses últimos dias. Eu cheguei a orar e falei: Deus, eu acredito em profecias. Eu sou fruto de profecia. Então eu acredito. Eu acredito em sonhos. Eu acredito em revelações. Eu acredito em visões. Eu acredito em tudo. Mas a maior profecia nesses últimos tempos, em minha oração eu falei: é a tua palavra. Eu tenho a tua palavra. É a palavra. Os profetas de hoje não leem Bíblia, os profetas de hoje não oram, os profetas de hoje o negócio deles, sabe o que é? Os profetas de hoje é ter bastante curtida em seus vídeos, em suas lives. É isso que está acontecendo. Estão dizendo em nome do Senhor. O Senhor está em silêncio. Eu vi um pastor desafiando Deus, colocando Deus à prova, dizendo para um político: se o seu Deus é Deus, que o seu Deus faça você vencer. Se o meu é Deus, o meu candidato vai vencer. E o candidato do pastor perdeu. E aí? Deus falou alguma coisa? Não. Deus não falou. Hoje nós temos a palavra. A palavra é clara. Quando diz em 2 Crônicas 7,14: se o povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil precisa se arrepender dos seus pecados. O Brasil precisa se arrepender. E vou te dizer algo aqui nesta tarde: não vai ter miséria, não vai ter pobreza, não vai ter fracasso na nação brasileira. Não importa se esse governo que está aí é um governo comunista, um governo de esquerda, um governo que abomina Deus e seus princípios, não importa. O importante é, se a igreja se humilhar, se a igreja voltar para Deus, se a igreja orar, o Senhor vai sarar a nação. Porque o Deus da igreja é o Deus poderoso, não Deus de um governo comunista, de um governo corrupto. Não, 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 não. E aí alguém fala, até eu já vi gente dizendo: mas a autoridade foi Deus que coloca. No tempo da democracia, Deus não coloca ninguém. No tempo da democracia, quem coloca é o homem coloca na democracia. Na teocracia, Deus decidia, Deus ia lá e falava: esse vai ser o meu sacerdote, o meu juiz nesta nação. Mas o povo rejeitou, o povo falou: nós não queremos, queremos servir um Deus igual a, diferente do que nós estamos vivendo, querendo ser igual às outras nações. Então o povo rejeita o governo da teocracia. E Samuel, quando fala com Deus, Deus fala: levante um rei, porque as outras nações tinham rei, levanta um rei. Mas o povo não te rejeitou, Samuel, mas me rejeitou. O povo rejeitou a teocracia, entrou a monarquia. No Brasil não funcionou.
E agora nós estamos na democracia. Quem escolhe são os homens. Deus não escolhe um governo que entra na falcatrua, na corrupção. Mas não é pelo fato de eu não gostar do governo atual sair dizendo miséria da minha nação. Não, porque esta nação vai prosperar. Esta nação, agora eu vou liberar uma palavra profética para você. Baseado. Eu não saí contando em redes sociais. Por isso que eu acredito no que a palavra diz. O Senhor deu para mim aquela palavra. E estou compartilhando agora só porque estou fazendo este vídeo. Porque estou preocupado com tantas profecias, falsas profecias que estão ganhando força dia após dia. É que um presidente assume e morre. É pastor dizendo que Deus mostrou isso. O outro lá... de outros segmentos também, através das cartas, através sei lá de quê, pelo poder do inimigo, dizendo coisas parecidas, e a igreja entrando nesse embalo. Quando foi no início daquele auxílio emergencial, de 1.200, de 600 reais e de 300 reais, eu comecei a preocupar isso no ano de 2020. E eu comecei a orar e falei, Deus, o Brasil, a nossa nação, vai empobrecer. Deus vai ter um colapso financeiro na nação brasileira. Deus, o tanto que a gente falou sobre prosperidade, que ia chegar a nossa vez, o tempo da igreja, colher tantas palavras proféticas. Mas o Brasil vai ficar pobre. Eu dizendo em minha oração. Porque Deus... não é apenas para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas esse auxílio, mas é para dezenas de milhares de pessoas. Então, vai tirar, o tesouro não vai suportar. Enquanto eu estava meio às minhas indagações e prevendo no meu entendimento, olhando pela ótica humana, prevendo uma destruição financeira, crise financeira, eu vi uma lavoura. Eu não estava dormindo. E eu vi uma lavoura. E os seus cachos de trigos maduros. E eu vi muita gente vindo, colhendo nesta lavoura de todos os lugares. Só que não era um povo parecido, era um povo diferente. Eu não ouvi voz. Eu comecei a falar para mim. Comecei a dizer para mim. Eu falei, esta lavoura é o Brasil. O Brasil vai sustentar outras nações. Porque é dando que se recebe na matemática humana. Você tem que guardar, você tem que poupar, você tem que acumular. Mas usando a visão dos céus, a calculadora de Deus faz multiplicar quando você dá, quando você tira, Então o Brasil está fazendo isso. Enquanto eu falava para mim, uma voz bradou no meu ouvido, confirmando o que eu estava falando para mim. Dizendo, o Brasil será para as outras nações como o Egito foi. Outras nações virão na nação brasileira buscar alimento. E o Brasil vai ter uma colheita sobrenatural. Os celeiros brasileiros vão transbordarem. Porque o Brasil está dando. O Brasil está tirando do tesouro nacional e dando para o povo, para quem precisa. E o Senhor agradou disso. Então não tem nenhuma palavra de miséria que faz eu duvidar. Quando o atual presidente assumiu, o meu coração, o lado humano, estremeceu, mas eu lembrei desta oração. E sei que o Brasil vai prosperar. Porque quando o povo de Deus volta para o Senhor abençoa. Não depende de governo. Quando Israel tinha governo bom e o povo rebelava contra Deus, vinha miséria. Israel podia ter governo ruim, o povo voltava para Deus, vinha prosperidade. Então nós precisamos voltar para Deus e parar com esses mimimis que estão tendo aí, de profecias miseráveis, malignas, dessa idolatria humana que eu estou vendo. Isto é falta de conhecer Deus.
Eu defendo um candidato, o candidato que eu votei foi por princípios, mas não foi por o cara dizer que o cara era perfeito, não, que tinha muitos erros. E o Brasil, inclusive, está enfrentando o que está enfrentando. É culpa também desse candidato. Porque na hora que ele podia, que ele tinha poder, ele poderia ter declarado a lei da garantia e da ordem, ele não fez. Ele poderia ter decretado, criado o decreto de intervenção federal ou intervenção militar, ele não fez. Ele ficou esperando generais tomarem atitude. Ele não tinha que esperar. Se generais não quisessem, podia decretar prisão para generais por omissão, porque estava uma desordem à nação. Aí vem um presidente com menos de 10 dias, faz um decreto de intervenção federal na capital federal. E o Congresso aceita, o Senado aceita. Um presidente tem que ter essa coragem. Um presidente tem que tomar atitude. Então eu não defendo homens. Eu defendo princípios. Então nós precisamos parar com isso, porque em tempo eleitoral eu vi a igreja gritando dentro de igreja, se declarando mito. Ora, nem em culto diante do Senhor as pessoas não fazem isso. Então o Brasil precisa tomar vergonha na cara. Os precisam tomarem vergonha na cara e converter dos seus maus caminhos. É isso que a nação brasileira precisa. Os cristãos precisam voltar para Deus, porque está desviado. A igreja desviou da verdade. Crentes hoje, eu estava conversando com alguém, crentes desviados dentro da igreja. É isso que está acontecendo. No Brasil está essa calamidade, declínio moral e espiritual. As pessoas cegas sem conhecimento. Estão hoje os profetas em adultério, em prostituição, profetizando. É músico adorando a Deus, diz que está adorando a Deus com a boca, mas o coração longe do Senhor. É pastores enriquecendo, usando os púlpitos da igreja para enriquecer. É isso que acontece. Esse bando de pastores hoje que tem na nação brasileira, é só o governo abrir mão, abençoar a vida deles, ou a placa da igreja deles, o ministério deles, eles já abraçam, e é isso, eles não têm convicção, estão cegos. A nossa nação precisa voltar para Deus e parar com essas meninices, essas palhaçada dizendo que Deus mandou. Deus não mandou coisa nenhuma. Deus não está falando com ninguém. Isso é tudo invenção, fruto da imaginação. É tudo criação. Toda época eleitoral ou época de algum acontecimento vem esses profetas dizendo que Deus falou. Tantas profecias nós ouvimos. O povo está perdido. Sabe o que tem a acontecer? O povo precisa voltar para a Bíblia, para a palavra. É isso que o povo precisa. Voltar para a palavra. O povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia é bem clara quando o próprio Jesus falou: erreis por não examinar as escrituras. Então volte para Deus. Os dias que nós estamos vivendo, sabe quais são? É dias que Deus está lamentando. Basta eu olhar o Salmo 81:13, eu vou ver Deus lamentando. Ah, se meu povo me escutasse. O que Deus está falando? Se o meu povo me escutasse, eu ia alimentar do mais fino trigo, com mel, mais puro mel. Deus está falando isso, mas o povo não escuta Deus. O povo está pensando que Deus é seu robozinho, seu bonequinho, seu menino. Fica quieto aqui e é desse jeito e está vindo falando. Não é assim não. A igreja precisa aceitar Jesus. A igreja precisa curvar diante de Jesus. Os pastores precisam de Jesus e aceitarem Jesus. Esta é a verdade. Salmo 50, versículo 7, Deus está falando: escuta, meu povo, a minha lei. Salmo 78, primeiro: ah, se o meu povo me escutasse. Me escuta que eu estou falando. Isaías capítulo 1, versículo 3: o animal conhece, o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, não me entende. Deus está falando, mas o povo não está ouvindo. Os profetas estão falando no próprio nome. Para de escutarem profecias vazias, para de escutarem miséria. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu estava em uma igreja quando eu vi
A pessoa que estava no comando daquele culto, dizendo que Deus estava mostrando desgraça na nação, e orando, e a igreja, alguém falando em línguas, não sei o que, eu orando e repreendendo, eu repreendo toda maldição lançada pelos crentes em minha nação, eu repreendo e eu abençoo, porque a minha nação vai prosperar, não depende de governo falido, porque nenhum governo que entrou até hoje presta, nenhum governo presta. Você pode dizer, o que estava aí tinha princípios, mas os princípios que ele defendia não era, por exemplo, princípio suficiente para enquadrar como homem de Deus. Eu sei que Deus usa ímpio, usa quem ele quer. Deus chamou Ciro, meu servo, pessoa que era totalmente contra Deus e fez a vontade de Deus. Então eu defendo princípios. Eu defendo, é isso que eu defendo, mas eu não posso ser escravo dessa pobreza espiritual, dessa miséria espiritual que está em nosso meio. O povo precisa, deixa eu dizer aqui, você que está vendo esse vídeo, se você é cristão, você precisa tomar vergonha na sua cara e viver Cristo na terra, desenvolver os frutos de Jesus na terra. Pedro falou, ele nos deu o exemplo para que pisamos nos seus passos. Cristo em seu lugar faria tudo o que você está fazendo? E você que não é cristão, a minha palavra é semelhante, converta, entrega sua vida a Jesus, que você vai ver, você e sua casa ser abençoado. Que Deus abençoe. Esta é a minha palavra para a nação brasileira.